No início deste mês, no dia 8 de setembro, vários jovens tomaram as ruas do Nepal para exigir mudanças e depor o regime que estava em vigor. O que começou com protestos localizados num bairro em Katmandu, rapidamente cresceu, atraindo centenas de milhares de pessoas. No dia seguinte, a cidade parecia uma zona de guerra, com barricadas erguidas às pressas, incêndios em importantes instalações governamentais e os corpos crivados de balas de manifestantes mortos nas ruas. As ondas de choque abalaram o governo nepalês até o seu âmago. O primeiro-ministro Kagda Prasad Sharma Oli renunciou em meio a especulações de que estaria tentando fugir para Dubai, e os partidos políticos daquele país correm para costurar apoio suficiente para formar o próximo governo. Enquanto os remanescentes daquele governo tentam navegar por esta crise, a nação permanece em estado de tensão, com os manifestantes insistindo que não aceitarão nada menos que reformas políticas abrangentes. Mas o que levou o Nepal ao limite e para onde as coisas podem ir a partir de agora? Bom, certamente muitos dos seguidores aqui do Almanac Militar desconhecem da situação do Nepal e tantos outros mal sabem onde fica este país na geografia global. Mas antes de falarmos da situação atual, precisamos entender como aquele país chegou no ponto em que chegou. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa entender um fato muito importante. Nepal é um país extremamente corrupto. A Transparência Internacional classifica o Nepal na posição 107 entre 180 países no seu índice de percepção da corrupção. Uma posição bem à frente da Rússia, mas lado a lado com países como a Sérvia e o Brasil. E é neste contexto que a juventude nepalesa, irritada com várias décadas de corrupção e diversas tentativas risíveis do governo em detê-la, eles foram então para as redes sociais usando várias hashtags que rapidamente se popularizaram nas redes para criticar os filhos e familiares de políticos influentes que eram vistos como os principais beneficiários daquela corrupção toda. Uma hashtag que esteve em alta durante semanas foi a hashtag NepalBaby, uma hashtag que começou em Hollywood como uma abreviação para filhos cujas carreiras eram impulsionadas por seus sobrenomes famosos de uma maneira muito maior do que o seu próprio talento. E o Nepal se apropriou desta frase, usando ela para expor as gritantes diferenças entre as vidas das pessoas comuns e os filhos da elite. E foi nesse contexto que o jornal Times of London relatou que Sagar Thapa, um filho de um político, foi um dos principais alvos dessas hashtags. Ele postou uma foto nas redes sociais pessoais, posando na frente de uma árvore de Natal feita com mais de 30 caixas de presentes de luxo de marcas diversas, como a Cartier, Louis Vuitton e Gucci. E o pior, a imagem viralizou. A legenda dizia, abre aspas, enquanto nepaleses comuns enviam remessas do exterior para sobreviver, os Nepo Babies constroem árvores de Natal com o dinheiro roubado dos contribuintes. Aparentemente, dinheiro do contribuinte que não compra bom gosto, fecha. Essa legenda, na verdade, ela retrata a realidade econômica do Nepal. Um país com uma forte dependência do dinheiro que os trabalhadores no exterior enviam para casa e a escassez de empregos que leva milhões de jovens a procurar trabalho em outros países. Por exemplo, em Hong Kong, os nepaleses impulsionam a indústria de reciclagem de eletrônicos, enquanto nos Estados Unidos eles formam as comunidades de ásia-americanos que cresce assustadoramente. Segundo o The New York Times, em 2024, os nepaleses enviaram de volta 11 bilhões de dólares ao país, o que representa, acredite, 26% de toda a economia do Nepal. E diante da repercussão dos casos de corrupção nas redes sociais, o governo nepalês fez o que vários governos ocidentais, inclusive, têm tentado fazer: restringir as redes sociais. E no ato autoritário, o governo nepalês decidiu banir todas as redes sociais. E um dado curioso, no início deste ano, 14 milhões de nepaleses eram considerados como usuários ativos de redes sociais. Isso representa praticamente metade da população daquele país. E essa quantidade de usuários não reflete somente um número absurdo de jovens consumindo redes sociais. Mostra também que no país há uma quantidade muito grande de pessoas que dependem destas redes como fonte de trabalho, sejam nas monetizações dos seus vídeos ou ainda na divulgação de seus produtos vendidos localmente. O que chama atenção é a forma como o governo nepalês iniciou a proibição das redes sociais. No começo,
começo, não foi proibido de um modo geral. Haviam etapas que as empresas deveriam seguir. A primeira seria se registrar com o governo e nomear um representante local para lidar com as reclamações do próprio governo. Ironicamente, foi exatamente isso que aconteceu no Brasil, quando algumas redes como o Telegram, o X e o TikTok se envolveram em disputas com o governo brasileiro diante de possíveis restrições. No Nepal, o TikTok fez exatamente isso, seguiu a regra do governo, assim como outras redes como Viber, Nimbus e Popolive. Isso significa que estas redes não foram excluídas, elas continuaram ativas, mas com livre acesso aos dados dos usuários por parte do governo. Segundo a alegação do governo local, estas medidas tinham por objetivo limitar a disseminação de desinformação e garantir que tanto as plataformas quanto os usuários fossem os responsáveis pelo conteúdo produzido. E naquele momento, estas empresas receberam um prazo de apenas uma semana para cumprirem as novas regras. E a partir daí, aí sim, os bloqueios começaram como parte da segunda fase destas restrições. E foi exatamente nesta fase que a chamada geração Z, os jovens nascidos depois dos anos 2000, decidiram iniciar então as manifestações. Claro que motivados inicialmente pela proibição das redes sociais, mas principalmente movidos pela indignação diante de um governo extremamente corrupto. No primeiro dia, os manifestantes se reuniram inicialmente em Katmandu, ao redor de Maitir Gar Mandala, um monumento construído para exibir a cultura nepalesa. Ele fica a cerca de 1 quilômetro do parlamento. As primeiras horas foram pacíficas, com vários manifestantes, alguns deles ainda estudantes, de uniformes, marchando, cantando e entoando cântico. O que chamou a atenção foi que alguns deles carregavam uma bandeira de um anime mundialmente conhecido, One Piece. E detalhe, esta atitude de levarem estas bandeiras com personagens ou símbolos deste anime não são novidades exclusivas desses protestos no Nepal. Isso também aconteceu em recentes protestos na Indonésia. Com o passar do tempo, as manifestações se aproximaram do parlamento e alguns manifestantes pularam o muro na tentativa de invadir o prédio. E foi aí que o caos se instalou. Uma ambulância foi incendiada e a polícia de choque foi apedrejada. A polícia respondeu com canhões de água, gás lacrimogênio e até munição real. Em resposta, o governo impôs um toque de recolher no maior bairro residencial de Katmandu. Contudo, nada disso deteve os manifestantes, que estavam cada vez mais enfurecidos conforme a repressão aumentava. Ao final do dia, 19 pessoas estavam mortas e mais de 300 ficaram feridas. Diante desta carnificina assustadora e repentina, partidos políticos como o Congresso Nepalês, parte da coalizão governista do primeiro-ministro Ali, e o Partido Comunista do Nepal, o principal partido de oposição do país, emitiram declarações pedindo responsabilização. O fato de um membro da coalizão governista emitir tal declaração sinalizou para os observadores regionais que era uma questão de tempo para a renúncia do primeiro-ministro. Essa situação mostrou que a coalizão do presidente Oli era mantida por promessas e acordos frágeis e que foram facilmente abaladas pelos protestos. Durante uma reunião de emergência, o ministro do Interior renunciou e o primeiro-ministro Oli emitiu então uma declaração culpando a violência por indivíduos desordeiros que tinham se infiltrado no protesto com o objetivo de abalar o governo. Ele esclareceu que o governo não se opunha às demandas dos jovens e anunciou o fim da proibição das redes sociais. Mas a essa altura já era tarde demais. Jovens nepaleses estavam mortos nas ruas. Uma geração irritada por conta de uma censura prévia agora tinha motivos para odiar ainda mais aquele governo. No dia seguinte, no dia 9, os manifestantes voltaram em massa para as ruas. E diferente dos protestos do dia anterior, que inicialmente foram pacíficos, os de terça iniciaram uma onda ainda maior de violência. Os manifestantes atearam fogo em pneus, atiraram pedras na polícia de choque e os perseguiam pelas ruas estreitas de Katmandu. Cenas aterradoras se desenrolaram enquanto manifestantes incendiavam prédios do governo, incluindo o parlamento e a Suprema Corte de Justiça do país. Além disso, delegacias de polícia e casas de políticos também foram alvejadas. Os manifestantes então se dirigiram ao aeroporto internacional de Tribhuvan. Isso porque naquele aeroporto vários políticos haviam sido evacuados e o objetivo era tentar impedi-los de abandonarem o país. Alguns aproveitaram o caos para atacar prisões em todo o país, provocando uma fuga em massa. A polícia nepalesa estima que mais de 13 mil detentos escaparam. E com a escalada da violência, o primeiro-ministro renunciou fugindo para o quartel de Shawnee. No entanto, o seu gabinete não teve a mesma sorte. Em um vídeo que se tornou viral, o ministro das Finanças do país, Bishnu
Vishnu Prasad Paudel pode ser visto então correndo pelas ruas de Katmandu com dezenas de pessoas atrás dele. Um jovem vai chutar o ministro, fazendo então colidir contra o muro. O ministro rapidamente se levanta e continua correndo e o vídeo é cortado. Em vídeos que surgiram depois destes eventos vão mostrar que ele foi pego, despido e espancado por manifestantes furiosos. Mas a violência não se limitou aos atuais funcionários do governo. Em Dalu, um subúrbio de Katmandu, uma multidão incendiou a casa do ex-primeiro-ministro Jalanath Kanal e matou a sua esposa que estava presa lá dentro. Dessa forma, obviamente, os protestos no Nepal foram muito além daqueles vistos recentemente na Indonésia. Lá, as casas dos políticos foram vandalizadas, mas ninguém foi linchado. Na Indonésia, nenhum familiar político foi queimado. Consequentemente, depois destas ações, a repressão nepalesa foi ainda mais dura. Percebendo que a polícia não iria conseguir manter a paz, o presidente Ramchandra Paudel, que ocupa um papel majoritariamente cerimonial naquele sistema parlamentar do país, vai acionar o exército. Nos dias seguintes, Katmandu amanheceu mais silenciosa, mesmo que ainda tensa. Vários focos de manifestações foram extintos, mas ainda assim alguns incidentes isolados, como saques e ataques, continuaram a acontecer. Diante da ausência de governo e da instabilidade no país, rumores de uma tomada de poder por parte do exército se espalhou pelo país inteiro. O general Raja Rambasnet, porta-voz do exército nepalês, foi rápido em descartar a ideia de um golpe de estado ou da tomada do poder por parte dos militares. Ele afirmou que o exército não estava assumindo o poder, em vez disso, ele estava agindo dentro dos limites da Constituição para normalizar a situação e restaurar a calma. Apesar dessas garantias, há muitos grupos que ainda resistem à ideia de deixarem os militares no poder. Agora, o que mais vai chamar a atenção de você, ouvinte e espectador do Almanac Militar, vai ser o posicionamento dos jovens manifestantes diante do futuro do próprio país. Nestes últimos dias, um grande debate está ocorrendo em torno desta questão. Quem coordenará e conduzirá o país nos próximos anos? Detalhe, estas mensagens e este debate está acontecendo dentro do Discord. Sim, um dos aplicativos que o governo tentou proibir. E em diversos servidores do Discord, conversas estão ocorrendo em tempo real, buscando tentativas de construção e consenso. E é neste momento que surge um nome muito importante para o contexto político do futuro do país. A ex-chefe de justiça Sushila Karki. Ela é uma das juristas mais famosas do Nepal e Karki vai desenvolver uma grande reputação como uma defensora honesta do Estado de Direito. Ela conquistou a simpatia dos manifestantes e marchou ao lado deles em diversos momentos destas manifestações, denunciando inclusive a morte de vários jovens. O que estes jovens agora estão enfrentando é um problema jurídico. A atual estrutura da Constituição do país diz que o próximo primeiro-ministro precisa vir dos atuais membros do parlamento, coisa que nenhum destes jovens manifestantes quer aceitar. É um grande obstáculo para a continuidade desse processo de transformação. Outra figura que tem se destacado é o prefeito de Katmandu, Balen Shah, uma figura política bem influente no Nepal e um grande apoiador de Karki, que vai pedir aos políticos da estrutura sobrevivente destas manifestações que dissolvam o atual parlamento. A dissolução desse parlamento iria promover a realização de novas eleições, e estas demandas estão em pleno debate entre os manifestantes atualmente nas redes. Diversos outros temas, como tempo de mandato, a introdução de uma eleição direta para primeiro-ministro e outras questões também estão sendo debatidas. Certamente estas questões envolvendo o Nepal servem de alerta para diversos governos de países do mundo que tentam restringir os direitos e a liberdade de seus cidadãos. E certamente a queda do governo nepalês e esta grande manifestação ficará para a história como a revolução do Discord ou a revolução da geração Z. Geração esta, aliás, que iniciou protestos em outros países neste exato momento em que você assiste este vídeo. Indonésia, Quênia, Nepal. Quem será o próximo?